Abra sua Bíblia no livro do início, livro de Gênesis, capítulo de número 5. E depois você vai deixar aí separado também Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou fazer a menção desses dois textos sagrados. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado Adelvaldo, juntamente com a sua família, a nossa obreira Cádia, essa família abençoada que congregou conosco ali um tempo. Conheço eles já há mais de 18 anos, temos uma caminhada aí na obra de Deus, e eu digo para vocês que vocês têm um casal aqui abençoado, que gosta de fazer a obra do Senhor, e eu quero também parabenizar o pastor Paulo, pela igreja. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu cheguei aqui, estava um momento de oração, a igreja só rompe com oração. A oração é a chave da vitória, porque é por meio da oração que a gente faz com que a presença se manifeste, é por meio do louvor que a presença se manifesta. Davi, quando ia expulsar os demônios de Saul, ele tocava a harpa e ali os demônios iam embora. Sabe por quê? Aonde tem adoração não tem espaço para os demônios, aleluia, só tem espaço para Jesus. Oh, glória a Deus. Eu me sinto aqui em casa, viu, irmão? Eu me sinto em casa. Gênesis capítulo de número 5, versículo 18 ao versículo de número 24. Você pode se colocar sobre os pés. E depois nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Jared tinha 162 anos, quando seu filho Enoque nasceu. E depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. E depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. E foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia ele desapareceu porque Deus o levou. Ele permaneceu em comunhão com Deus e um dia desapareceu. Enoque foi transladado, Enoque foi tomado, aleluia, para ir morar com Deus nos céus. Enoque não experimentou a morte, Enoque foi tomado, a glória de Deus envolveu a vida de Enoque. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 5, diz assim a palavra: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém mais o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. E as escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia. Há grande valor na vida de quem tem a presença de Deus, de quem busca a presença de Deus. Tome seu assento. Irmão Juan, você permite aquela irmã abençoada do teclado tocar ali um fundo musical para a gente? A irmã está aí? Não foi transladada ainda não? Glória a Deus. Amados, nós estamos diante aqui de um texto bastante especial, aonde conta em poucas linhas
em poucas palavras, a biografia de um grande homem, de um homem que fez a diferença em uma geração que estava vivendo conturbações e dificuldades morais, sociais e também espirituais. Enoque, ele foi um homem que fez a diferença em meio à sua geração. Enoque, ele teve a oportunidade de mostrar para os seus contemporâneos que servir a Deus, mesmo em meio a confusões, mesmo em meio a dificuldades morais, é possível ter a presença de Deus e fazer a diferença. Enoque, ele é um homem que teve a sua biografia muito reduzida, mas é extremamente impactante. Eu fiz questão de ler sobre a biografia dele no Velho e no Novo, e nós hoje estamos compartilhando a sua vida na atualidade, porque ainda assim o testemunho de Enoque fala muito aos corações daqueles que são adoradores. Enoque, ele não tinha igreja. Enoque, ele não tinha Bíblia. Enoque, ele não tinha convivência com outras pessoas. Enoque, ele não tinha um lugar para adorar sofisticado e bem acolhedor como esse. Enoque não tinha pessoas que professavam a mesma fé, mas ele não deixou de acreditar no Deus que criou todas as coisas. E além de todas essas dificuldades, Enoque, ele adorava a Deus, ele buscava a face de Deus, ele se prostrava diante de Deus. E a Bíblia, ela é bem clara, que Enoque agradou a Deus, a ponto da Bíblia usar o testemunho de Enoque para dizer que sem a fé dele é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu gosto de ler a Bíblia um pouco ao contrário. Pastor, você é meio louco? É louco que fala aqui? Se a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, então eu vou ler ao contrário. Então, se eu agradar, a minha fé vai agradar a Deus, e eu vou ver um milagre acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé é possível agradar a Deus e ver o sobrenatural acontecer. A presença de Deus, irmãos, é uma coisa que nós necessitamos todos os dias, independente de onde estamos, se alegres ou se tristes, se em casa ou se no hospital, se em casa ou no trabalho, no país de origem ou num país, aleluia, distante. O que vale não é a mudança do país ou do local, o que vale é a presença de Deus, é carregar a presença de Deus, é ir com Ele aonde Ele, aleluia, desejar ir com você. E o interessante é que Enoque, ele nos dá aqui um direcionamento de como é a vida de quem anda com Deus. Preste atenção. Enoque, ele era avô de Noé. Noé foi um homem que também está mencionado nos heróis da fé. Porque pela fé, Noé, ele construiu uma arca sem saber nada de construção de náutica. Mas ele conseguiu criar um equipamento que ficou sobre as águas e livrou ele e a sua casa do dilúvio. Só pelas instruções de Deus e pela unção do Espírito que pairava sobre ele, ele foi capaz de construir um barco, uma arca, e assim livrar a sua família e as gerações dos animais, digamos assim. Foi pela fé que Noé ouviu a voz de Deus e então fez aquela grande obra. Enoque, o nome dele tem uma origem hebraica e significa muito dedicado, muito empenhado, muito entregue, bem aplicado, alguém compromissado. Irmão, vamos ser sinceros, alguém compromissado chama atenção ou não? Alguém que tem um compromisso acima do normal, ele chama a nossa atenção. A gente tem até prazer em investir na vida de uma pessoa dessa. Ele era avô de Noé. Depois de Enoque, observamos na história da humanidade que a maldade,
a perversidade, a crueldade aumentou de forma considerável, havendo enorme inclinação para o mal. A Bíblia vai dizer sobre isso. Isso cortou e entristeceu o coração de Deus. Contudo, Deus achou benevolência em Noé. Por que será, irmão? Porque ele tinha um avô que andava na presença de Deus. Eu acredito que quando Noé visitava a casa do avô, o avô instruía Noé em adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que quando Noé visitava a casa de Enoque, ele dizia: filho, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é suave, ela é branda, ela dá direcionamento, ela faz com que a gente se alegre. E então Noé, instruído pelo avô, teve uma intimidade com Deus. Ei, para a gente deixar um legado, nós precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz a diferença. E essa intimidade, ela nos faz ver coisas sobrenaturais. Então você que tem intimidade com Deus, deixe um legado para a família. Diga para eles: Jesus é bom, salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Você quer Ele? Ele está disponível para você. Porque a sua vida fará a diferença na vida daquela pessoa. Pastor, qual é o grande valor na vida de alguém que decide andar com Deus? Eu vou trazer alguns pontos aqui, eu ainda tenho tempo. Primeiro, aquele que deseja andar com Deus, ele tem uma conduta capaz de influenciar e referenciar gerações. Eu entrei aqui nesse lugar e quando eu dobrei meu joelho, eu senti a presença de Deus. Porque tem pessoas aqui que são referência naquilo que fazem. São pessoas que vão deixar um legado. Eu me lembro de um senhor humilde, simples, lá na porta da igreja da minha sogra, quando eu comecei a ir para a igreja. Aquele homem simples recebia todos na porta com grande alegria, mas ninguém sabia qual era o trabalho dele. Você chegava lá, ele estava feliz, ele estava alegre, te recepcionava bem. Parecia que era um príncipe que vivia num castelo, que tinha grandes bens. Um dia eu estava na rua e eu o vi com um carrinho catando latinha e amassando a latinha para vender. E ali eu entendi que ter Jesus é melhor do que ter grandes bens, do que ter grandes fortunas, de que ter um grande emprego. Ter Jesus é ter tudo, igreja do Senhor, aleluia. Aquele homem influenciou sem nem dar uma palavra para mim. Aquele homem me influenciou só pelo fato de atender na igreja com alegria. Ei, faça tudo com alegria, e só pode fazer com alegria quem tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus é diferente, igreja. Ele reluz a glória de Deus, a luz de Deus, o poder de Deus. Quem anda na presença de Deus não dá trabalho. É assim que fala aqui também? Quem anda na presença de Deus, ele é diferente, irmão. Quem anda na presença de Deus ama a escola bíblica dominical. Eu valorizo a igreja que ainda tem escola dominical. Transferir o estudo da palavra para cultos de prosperidade, de cura. A palavra cura, a palavra traz prosperidade. Lê Salmo 119 para você ver. É prosperidade do início ao fim, mas não é a prosperidade que o homem imagina nos olhos, quando tem o cifrão ou o E do euro. É uma prosperidade além daquilo que a gente pode adquirir e comprar, só o céu pode conceder. Quando eu ando na presença de Deus, eu vou influenciar, e isso me capacitará a ter pessoas humildes. E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece suas limitações. É uma pessoa que é dependente de Deus e é frágil diante das circunstâncias. Sem Deus nós não somos nada. O irmão Juan falou isso aqui: sem Deus eu não sou nada. E é verdade. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós somos apenas uns bonecos humanos andando de um lado para o outro. Mas com Deus nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Aleluia. E a humildade é algo que, aleluia, chama a atenção de Deus. Deus, ele exalta os humildes, mas abate aqueles que são altivos. Andar na presença de Deus
revela a nossa humildade, a nossa dependência, a nossa fragilidade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles que são humildes. Oh, glória a Deus! Há grande valor na vida de quem anda e decide andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é desfrutar e usufruir de uma vida de fé. Eu costumo dizer que a terra está em greve. De quê, pastor? O que é greve? Não tem trabalho, não é isso? Aqui também é assim? Desculpa perguntar, irmão, é porque greve é, né, tá insatisfeito com alguma coisa, né? E aí para o trabalho, não é isso? A terra está em greve, mas o céu nunca esteve. Eu comparo o céu com uma indústria. O céu funciona 24 horas. O dono de lá não dorme, nem pestaneja. Ele trabalha 24 horas. Irmão, você já imaginou? Deus trabalha enquanto a gente dorme. Imagine quanto estamos acordados. Deus trabalha em prol das nossas vidas, quando nós trabalhamos para Ele. Se enquanto dormimos Ele cuida, imagine quando trabalhamos para Ele. Vocês que trabalham nesta obra, Deus tem cuidado de vocês e vai continuar cuidando dia após dia. Mas por que a terra está em greve, pastor? Porque a terra não está mandando matéria-prima suficiente para o céu realizar o milagre. E qual é a matéria-prima que o céu precisa para realizar o milagre? A fé. Tem alguém aqui que quer mandar matéria-prima para o céu? Quer mandar matéria-prima para o céu? Pastor, por que o meu milagre não acontece? Está faltando um pouco de fé. Pastor, mas e não é o tempo de Deus? Então você tem que continuar tendo fé, para que no tempo de Deus Ele te mantenha, te sustente, e você chore, você sorria, mas você não desista, porque o milagre está próximo de acontecer. Quanto maior é a prova, mais próximo o milagre está de acontecer. Aleluia! Andar na presença de Deus é alguém que é desprendido de orgulho, de altivez, de ganância, de maledicência, de inveja, de mentira, de engano. É desfrutar de uma vida pautada na fé. E viver pela fé não é fácil, irmão. É um desafio. Porque quem vive pela fé não olha como os humanos olham, com o olho natural. Quem vive pela fé, ele está além, ele vê além, porque aquele que ele serve mostra para ele o que está além. Nós servimos um Deus do futuro. Como assim, pastor? Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Eu fazia rádio lá em Brasília e tinha uma moça que ela me antecedia. E todo dia que eu ia fazer rádio, eu chegava mais cedo lá para ouvir o final dela. E ela dizia assim: se o amanhã existir, Deus estará comigo. Mas se não existir, eu estarei com Ele. Levante a tua mão e adore a Ele. Não importa a circunstância, Ele sempre vai estar contigo. Aleluia. Se o amanhã existir, Deus vai cuidar de você. Se não existir, Ele vai estar cuidando de você no céu. O céu é para nós, irmãos. É para os adoradores. É para aqueles que invocam a presença dEle. Aleluia. Eu sinto a glória dEle aqui. Glória a Jesus. Ei, Enoque era valorizado porque a moeda dele era a fé. Enoque, ele chamava a atenção de Deus, porque a moeda dele não era a moeda criada pelo homem, era a moeda que fazia o céu manifestar a sua glória. Ele era um homem de fé, igreja. A fé faz coisas extraordinárias acontecer. Quando poder e fé se encontram, milagres acontecem. Enoque era um homem de fé, era um homem que movia os céus paravam quando Enoque dava uma ordem. Porque Deus dava ordem aos seus anjos a respeito de Enoque. E a glória de Deus se manifestava. Irmãos, andar, aleluia, na presença de Deus é permitir ser direcionado e orientado por Deus. Quando a gente vai para uma região que a gente não conhece, nós colocamos o quê? O GPS, sim ou não? Ligar lá o Waze, né? Ou outro app que você tem aqui, e aí você coloca o endereço e ele te direciona, sim ou não? Muitos deles nos direcionam errado, leva para outros lugares,
Mas nós que andamos na presença do Senhor, Ele nunca vai nos direcionar a lugares errados. Ele sempre vai nos levar à direção que nos faz encontrar com Ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Ei, seja direcionado por Deus. Não tome decisões sem antes Deus ser consultado. Não tome nenhuma decisão sem antes apresentar diante dele. E aí alguns vão dizer: mas o Senhor não já sabe? Antes de eu abrir a boca, Ele não já sabe o que eu vou pedir? Sim, Ele já sabe, mas Ele quer ver o nosso nível de dependência a Ele. Quando nós dobramos os joelhos e falamos: Senhor, nós não conseguimos fazer nada, o nosso primeiro passo, o Senhor tem que direcionar. A nossa chegada é o Senhor quem tem que prover. Tem gente que forma, e quando vai para a faculdade fazer a formatura, esquece de que se Deus não determinasse um dia sequer, Ele não estaria lá. A formatura é primeiro para exaltar o nome do Criador, daquele que dá a vida. O aniversário é primeiro para exaltar o nome dele. A gente faz festa, não é para a gente, é para Ele. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos ali completando mais um ano de vida. Nós não estaríamos ali com o bolo, com o salgado e com os amigos. É porque Deus concedeu e Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E andar na presença dEle é o que a gente mais precisa. Certa feita o Senhor foi até Moisés e disse: Moisés, eu quero que você leve o povo e liberte o povo das mãos dos egípcios. E eu vou mandar um anjo. E Moisés falou: como é que é, Deus? Um anjo? Se o Senhor mandar um anjo, eu não vou. Parece até que Moisés era rebelde, né? Mas não, irmão. É porque o anjo não era suficiente para dar a força necessária que Moisés precisava para direcionar o povo. O anjo não era suficiente para dar o direcionamento. E Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou. E o Senhor: eu não vou porque no caminho eu vou matar esse povo. E o que vão dizer do Senhor? Tirou nós do Egito para fazer morrermos aqui? Eu só dou um passo se o Senhor for comigo. A presença de Deus é o que nós mais queremos, é o que nós mais ansiamos. Aleluia. Quem anda na presença de Deus é obediente e temente à voz de Deus. Quem anda na presença de Deus, ele volta-se corpo, alma e espírito e se relaciona com Deus. Não é pela metade, não é só um pouquinho. Ele controla tudo, Ele determina tudo, Ele direciona tudo, Ele guia nossos passos. Aquele que anda com Deus, ele deseja, ele prioriza estar com Deus. Eu quero concluir com um testemunho de um amigo. Esse amigo, ele é pastor lá em São Paulo, Campinas. Ele tem um chamado de cura. E ele, na casa dele, todos os dias tem um horário determinado para falar com Deus. Irmão, pode tocar o telefone, pode tocar o telemóvel, ele já deixa do lado de fora com a esposa, para ela atender. Pode tocar a campainha, pode alguém chegar desesperado lá. Naquela hora, ele não atende ninguém, porque ele está no particular dele com Deus. E no particular dele com Deus, ninguém pode intervir, porque é a hora que ele reserva para estar com Ele. Você sabe que nível de intimidade é essa, irmão? É muito forte isso, queridos. Nós precisamos ter um momento com Ele. Nós precisamos estar diante dEle, buscando a presença dEle, porque a presença dEle é o que eu mais quero, é o que eu mais anseio, é o que eu mais desejo, é o que eu mais busco. A presença de Deus, irmão, nos enche da glória dEle. Nós queremos a glória, mas não queremos disponibilizar tempo. Ei, precisamos priorizar estar na presença dEle. A presença dEle vale mais do que muita coisa, do que tudo, aliás, que tem nesse mundo a olho nu. A presença de Deus é muito mais do que tudo isso. Diante desse cenário, de um homem obediente, que andava direcionado por Deus, que não abandonava Deus por nada, mesmo em meio a um mundo cruel, a um mundo cheio de problemas, Deus disse para Enoque: tu não é digno de morar na terra.
eu vou te recolher para tu estar comigo no céu. Uau! Aquele que anda na presença, Deus tem prazer de honrá-lo. Aquele que busca a presença, ele não fica sem resposta, aleluia.